Fala rapaz, DJ com vocês na área aqui para mais um vídeo nostálgico, trazendo nostalgia dos anos 80. E hoje compartilhando com vocês aí do histórico de exibições do filme Pássaro Azul de 1940, lembra? Pois é, um filme aí muito nostálgico, estrelado pela Shirley Temple e que fez sucesso na televisão da época, quando eu era criança, tá certo? E que me traz grande nostalgia. Eu poderia dizer que ele é o filme infantil que me traz mais nostalgia, tá certo? Acabou sendo meu favorito. E como eu sou aficionado por datas, certo? Eu gosto muito de trazer, tá certo? De ter certeza de quando ele foi passado e tal, eu decidi, tava pensando cá com meus botões aqui e falei, eu vou trazer o histórico de exibições do filme. Mas para iniciar, eu fui além, tá certo? E vou trazer aqui para vocês a data de estreia nos cinemas no Brasil. Olha só, lá em 1940. Então, pessoal, eu achei aqui no jornal O Globo, do dia 21/6 de 1940, uma sexta-feira, tá certo? Aqui uma página com a informação de estreia do filme na Praça do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui O Globo nos cinemas, com o filme Pássaro Azul. Lembrando que o filme não tem aquele O, né? Na verdade, os próprios jornais eles confundiam, acabavam colocando como O. Mas na verdade o Pássaro Azul foi o nome dado na versão seguinte, né, de 1975 ou 76, não lembro exatamente agora, com a Elizabeth Taylor. Mas esse aqui, o nome como a gente vê, aparece escrito aqui, é Pássaro Azul. Então nós temos escrito aqui, ó, adaptada ao cinema a famosa obra de Maeterlinck, estreia hoje no São Luís. Então a imagem aqui do filme, tá certo? A imagem não está muito boa, lógico, mas é para mostrar. Rapaz, será que alguém que pegou para ver esse filme na época tá vivo ainda? Eu gostaria muito de saber. Só se era muito criança na época, né? Era censura livre, né? Então nós temos aqui, ó, embaixo dessa imagem do filme, está escrito Shirley Temple no momento de Pássaro Azul, a obra maravilhosa de Maeterlinck, agora adaptada à sétima arte, em Technicolor, pela Fox. Estará na tela do São Luís a partir desta tarde. Beleza, hein? Que saudade. Eu vejo falar assim em Technicolor, me vem à mente, né? Muitos filmes que me marcaram, né, na infância. Então isso foi no Rio de Janeiro, no dia 21/6 de 1940, sexta-feira. Imagem do jornal O Globo. E aqui agora a imagem do jornal O Estado de São Paulo, ou o Estadão, do dia 28 de julho de 1940, um domingo. Sendo que o Estadão, né, desde essa época aí não tinha, né, não tinha edição de segunda-feira. Então, eles informavam tudo de segunda-feira no domingo. Então nós temos aqui, ó, amanhã, circulado em amarelo aqui. Olha como que foi escrito aqui, né? Com a N no final. Então nós temos aqui o Pássaro Azul. Eu dei um X aqui de vermelho no O, porque, como eu disse, era comum de confundir, né? Mas o nome do filme, como a gente viu no Jornal do Rio, era apenas Pássaro Azul. Estão cansados, não estão? Nunca devíamos ter ido até lá. Então está escrito aqui, ó, em Technicolor, embaixo do nome, a obra-prima de Maeterlinck. E logo do lado aqui do símbolo aqui da 20th Century Fox, nós temos Shirley Temple, Johnny Russell, Spring Byington, Nigel Bruce, Gail Sondergaard. Um detalhe sobre essa Gail Sondergaard é que ela era para ter sido a Bruxa Má do filme Mágico de Oz de 1939, o ano anterior, né? Ela acabou negando, pelo que eu li, porque ela queria ser uma bruxa assim glamurosa, mas ela ficou sabendo depois que ela chegou a fazer teste e tudo com a roupa e foi aprovada e tal, mas ela negou porque foi dito a ela que ela era para ser feia, né, desfigurada, e ela não aceitou. Porém, em 1940, né, no ano seguinte, ela acabou tendo o papel aqui da vilã
né, do Pássaro Azul, tá certo? Como a Tilete do filme. Muita gente não sabia disso, eu já tinha postado na minha página, mas eu acho legal trazer esse detalhe aí. Para mim, ela acabou tendo papel de destaque no filme. Ela também pode falar? Naturalmente, se um cão fala. Então trouxe para vocês aí, né, a imagem dos jornais, né, o Globo, mostrando da estreia do dia 21 de junho de 1940, no Rio, e o jornal Estadão informando, né, da estreia, que foi no caso no dia 29 de julho de 1940. Assim sendo, estreou um pouco depois em São Paulo, tá certo? Pouco mais de um mês. Pois é, então vamos agora para o histórico de exibições do filme na televisão, no caso, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com base no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, e o Estadão, ou Estado de São Paulo, né, o nome original, para a Praça de São Paulo. Eu tenho certeza de que muita gente acaba conversando, comentando no YouTube, em páginas do Facebook, onde quer que tenha coisa nostálgica, né, falando, eu assisti nesse ano, foi nisso, foi nesse programa, foi nessa sessão. Então aqui agora, a intenção é ajudar você quanto a isso, tá certo? Você, lógico, do Rio e São Paulo, de outros estados, de repente passou nesse mesmo dia, não sei, quem sabe, ou passou na mesma semana, no mesmo ano, mas no que tange ao Rio e São Paulo, você vai poder ter certeza de quando passou, né, uma vez que eu fiz pesquisa para trazer para vocês aqui no canal, beleza? Tá, e quando foi que estreou na televisão brasileira? Consta então no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que estreou na TV no dia 30 de julho de 1979, que foi uma segunda-feira, na sessão da tarde, e o horário descrito é às 14h45. Lembrando que de repente começou um pouquinho depois, né? Isso aqui era apenas o horário base, mas nem sempre, né, o filme começava exatamente no horário descrito aqui. Sendo que em São Paulo o filme estreou um pouco depois, assim como o filme no cinema estreou um pouco depois em São Paulo, na televisão também, tá certo? Então ele chegou aqui inédito no dia 6 de agosto de 1979, que foi uma segunda-feira, também na sessão da tarde, às 14h45, segundo o jornal. Vamos então agora para as reprises, né, que se deram a partir dos anos 80, desde o início, né, e que foi o período aí que ficou mais na cabeça das crianças, né, inclusive na minha cabeça. Em 79 eu tinha 3 anos, quando passou, então eu devo até ter assistido, mas pela idade eu não consegui gravar e tal, eu não trago memória, tá certo? Mas com certeza eu lembro das exibições que eu pude assistir, não todas, eu acho que não todas, mas enfim, as que eu pude assistir eu trago nostalgia e vem comigo até hoje. Pois é, e quando foi que aconteceu a primeira reprise nos anos 80, segundo a minha verificação dos jornais aqui? Ela se deu na sessão da tarde do dia 12 de março de 1980, uma quarta-feira, só que em São Paulo, tá certo? Não passou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro consta no jornal o Globo como sendo o filme Sofrendo da Bola, tá? Que passou no mesmo horário, segundo consta, às 2h30, né? Às 14h30, 2h30. Sendo essa então a primeira reprise então nos anos 80, né? No dia 12 de março de 1980 para São Paulo. Daí a primeira reprise no Rio de Janeiro se deu no dia 21 do 10, né? 21 de outubro de 1980, uma terça-feira, na sessão da tarde, tá certo? Às 14h30, ou 2h30. Sendo que no Estadão consta como tendo sido o filme O Espião do Chapéu Verde na sessão da tarde aí na Globo, né? No mesmo horário. Daí ele voltou a ser reprisado no estado de São Paulo, segundo o jornal Estadão, base aqui, né, para o estado, assim como o Globo no Rio de Janeiro, volta a dizer aqui. Então ele voltou no dia 28 de outubro de 1980, uma terça-feira, também na sessão da tarde, às 14h30. Enquanto que na Globo do Rio, né, a sessão exibiu o filme Uma Janela para o Céu, no mesmo horário. E você, será que lembrava de alguma dessas exibições que eu trouxe aí, da estreia em 79, ou de uma dessas aqui que eu mencionei em 1980? Então vamos agora aí dando sequência às reprises nos anos 80, agora em 1981. No caso, tanto no Rio quanto em São Paulo, tá certo? A exibição se deu nas duas praças. Então, ela aconteceu no dia 7 de janeiro de 1981, uma quarta-feira, na sessão Festival de Férias, às 14h30, ou 2h30, como queira. Pois aí, depois dessa exibição aí, em 1981, o filme só retornou para a Globo em 1984, tanto no Rio quanto em São Paulo, tá certo? Na sessão da tarde especial, que aconteceu no dia 27 de julho de 1984, que foi uma sexta-feira. Olha, a lua está aparecendo, olha lá. Não é a lua, é a luz. Ela veio ao nosso encontro.
Pois é, será que você estava em casa assistindo nesse dia aí? Eu estudava à tarde, né? Eu não sei se, no caso, às 2h45, né? Eu estava na segunda série primária, estudava à tarde. Eu não sei se estava nas férias escolares ainda. Se fosse férias, com certeza eu estava assistindo. Mas se não foi, eu já não sei, provavelmente não. E a exibição posterior a essa aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1985, que foi uma sexta-feira, no Festival de Férias, às 14h30 ou 2h30 da tarde, tanto no Rio quanto em São Paulo. E também no Rio e em São Paulo, tivemos a próxima exibição registrada nos jornais, que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1986, que foi uma quinta-feira, também no Festival de Férias, às 14h20 ou 2h20 da tarde. Daí sua última exibição nos anos 80 aconteceu em 1988, no dia 6 de janeiro. No caso, 1988, que foi uma quarta-feira, no Festival de Férias, às 14h20, tanto no Rio quanto em São Paulo. Essa que acabou sendo a sua última exibição, pelo menos dublada, e eu já explico por quê. Isso porque nos anos 90, em 1990 e 91, foi exibido pela TV Cultura, Canal 2 de São Paulo, ou seja, o pessoal do Rio já não tinha, a não ser quem pegava. Na minha casa pegava a Cultura também, tá certo? Eu sou do interior do Rio e lá em casa, eu não sei por causa de quê, pegava tanto a TVE do Canal 2 do Rio, quanto a Cultura, também Canal 2 de São Paulo. Então eu acredito que eu pude ter assistido, só não sei se eu assisti nesse dia, né? Eu não tinha muito costume de assistir o canal, mas ele aconteceu, tá certo? Em duas datas no ano de 1990, pela TV Cultura, Canal 2 de São Paulo, que foi no dia 7 de outubro, na Semana da Criança, às 15 horas ou 3 da tarde, que foi um domingo. Só que a partir daí, essas exibições na TV Cultura, elas eram no áudio original com legendas, já não era mais dublado. E ele retornou pela Cultura, que era, né, no caso, televisão aberta, porém local, não pegava em todos os lugares aí do Brasil, né? Então ela voltou no dia 31 de dezembro de 1990, que foi uma segunda-feira, no Cinema Especial, às 13 horas ou 1 da tarde, também na versão legendada. Será que você viu nesse dia? E sua última exibição na televisão aberta aconteceu no dia 25 de dezembro de 1991, dia de Natal, né? No caso, uma quarta-feira em matinê, às 16h30 ou 4h30 da tarde. Para quem gostava do filme, no caso eu não sei se eu assisti, 91, eu estava com 15 anos já aqui, eu não sei se eu peguei para assistir, né? Não sei nem se eu fiquei sabendo, porque como eu não tinha costume de assistir a Cultura, pegava lá em casa mal, mas enfim, eu não sei se eu assisti nesse dia, mas de repente você assistiu aí, beleza? E com certeza foi uma exibição assim, que não era a mesma coisa, eu pelo menos penso assim, e pensava assim na época também, que legendado não era tão impactante. Mas com certeza para quem era fã, né, foi uma outra oportunidade de assistir o filme na televisão. Essa que foi na verdade a última vez na televisão aberta. E depois disso aí, só se o filme retornou por algum canal fechado de televisão, mas aí já não é o foco do vídeo. E foi isso aí, pessoal, histórico de exibições do saudoso filme Pássaro Azul de 1940, trazendo uma informação extra aí que foi de sua exibição, né, da sua estreia nos cinemas do Rio e São Paulo. Espero que você tenha gostado das informações, tá? Tudo aqui que é trazido é por verificação, não tem nada chutado aqui não. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço, espero que você possa curtir o vídeo, compartilhar, dar essa força aí. Até mais, valeu!